Nos próximos capítulos da novela Renascer, após saber que Sandra está grávida, João Pedro descobrirá algo surpreendente sobre o seu filho que nascerá. Além disso, um segredo que ninguém sabia sobre o passado de Sandra vem à tona e deixa todos em choque. Uma passagem de tempo acontecerá na novela e Sandra já estará em trabalho de parto. No entanto, algo chocante acontece. Quando João Pedro chegar para pegar o seu filho em seus braços, o rapaz se assustará. Com um olhar assustado e parecendo nem acreditar no que está vendo, João Pedro dirá: "Mas o que é isso aqui? O que significa isso?" Todos ficarão assustados e João Pedro grita: "Eu exijo uma explicação, Sandra. Agora!" Sandra entra em choque e todos se assustarão com o detalhe que o filho de João Pedro terá. Além disso, um segredo revelador sobre o passado de Sandra será revelado. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Mas antes de continuar contando, não se esqueça de clicar no botão de gostei e de se inscrever no canal, assim você fica por dentro de todas as novidades. Aproveita e me conta, você assiste a novela de qual cidade e qual estado? Deixa aqui nos comentários. Tudo pode acontecer quando uma passagem de tempo acontece e Sandra já estará com seu barrigão. No entanto, um segredo que ela esconde virá à tona e um detalhe em seu bebê será notado. Sandra estará sozinha conversando com o seu filho ainda na barriga, dizendo: "Meu amor, logo você nascerá. E você será um recomeço da minha vida. E não vou deixar que ninguém saiba desse segredo." Nesse momento, Inácia, que estava passando por ali, acaba escutando o que a menina disse e resolve ficar ali de tocaia para escutar o que é que Sandra está falando. Sandra, sem notar a presença de Inácia, continua dizendo: "Nosso segredo estará guardado e ninguém saberá o que foi que aconteceu. Do que depender de mim, nem mesmo eu me lembrarei mais deste segredo." De repente, Sandra vai se virar e dará de cara com Inácia. A moça se assusta e, com os olhos arregalados, pergunta: "Inácia, há quanto tempo você está aí?" Inácia, com uma cara fechada, responde: "O tempo suficiente. Agora me diga, que segredo é esse que você está escondendo?" Sandra, nervosa, começa a gaguejar e rebate: "Segredo? Que segredo, Inácia? Não tem segredo nenhum, não." Inácia continua com a sua cara de desconfiada e revela: "Menina, você está brincando com coisa muito séria. Vou lhe dizer o que digo para todos. Não tente enganar seu Zé Inocêncio." Sandra, tentando sair daquela situação, vai dizer para Inácia: "Você deve ter escutado errado. Não tem segredo nenhum." Em seguida, Sandra sai fugida da conversa, mas Inácia, encucada, diz sozinha: "Essa menina tá escondendo algo muito sério. E os meus ancestrais me dirão o que é." Em seguida, Inácia resolve jogar os seus búzios para descobrir que segredo é esse que Sandra está escondendo. Inácia então se senta na mesa e começa a jogar os seus búzios. Ela joga uma vez, joga duas e diz: "Esse segredo
Que segredo é esse que essa menina tá me escondendo? Me digam, me digam. Inácia continua jogando até que ela fará uma descoberta incrível. Com seus olhos arregalados, Inácia dirá: Meu Deus, não é possível uma coisa dessas não. Mas os búzios não mentem e nem se enganam. Meus ancestrais me mostraram. Mas a revelação tá perto. A revelação desse segredo está muito perto. E todos saberão que segredo é esse. Agora vocês deverão terminar o que o destino reservou para essa menina e para João Pedro. Após ler os búzios, Inácia vai ficar em choque. No dia seguinte, Sandra já vai entrar em trabalho de parto e Dona Patroa vai se trancar com a sua filha para realizar o parto de seu neto. Do lado de fora, João Pedro, Zé Inocêncio e Inácia ficam esperando o bebê nascer. É claro que João Pedro vai ficar completamente desesperado para entrar e ficar junto de Sandra e ver o seu filho. Mas Inácia vai dizer para João Pedro ficar ali e em seguida soltará uma indireta dizendo: Se aquiete, João Pedro, teu filho ainda não chegou e nem chegará aqui. Acalme teu coração. João Pedro nem dará bola para Inácia, mas José Inocêncio, que estava por ali, conhece muito bem ela, e por isso ele vai estranhar a fala de Inácia. Zé Inocêncio pergunta: Ô Inácia, do que é que você tá falando? Que história é essa que o filho de João Pedro não chegou e nem vai chegar? Inácia olhará para João Pedro aflito, em seguida olha para a cara de Zé Inocêncio e responde: Muita mentira foi contada pro senhor, mas hoje é o dia que todas essas mentiras irão se desfazer, seu Zé Inocêncio. E finalmente a verdade vai aparecer. Todo o sofrimento que João Pedro e Sandra carregam em seus corações hoje vão ser eliminados. José Inocêncio, é claro, não vai entender muito o que Inácia está dizendo, e por esse motivo pede para ela ser um pouco mais clara e exige: Diga logo de uma vez, Jacho, o que é que você sabe que eu não sei? Você jogou os búzios, não jogou? Pois me diga, o que é que os búzios disseram? Inácia responde: Espere que logo o senhor saberá do que é que tô falando. Após alguns minutos tensíssimos em que o parto estava acontecendo, João Pedro finalmente poderá entrar no quarto. Ele vai diretamente procurar o seu filho e quer pegar ele em seus braços. Acontece que no exato momento em que João Pedro pegar o seu filho em seus braços, João Pedro se assustará com o que ele vê ali diante de seus braços. O rapaz, com o filho em suas mãos, arregala os seus olhos e entra em choque. Zé Inocêncio, que estava por ali, verá a cara de seu filho e pergunta: O que é que foi, João Pedro? O que é que tá acontecendo? Que cara é essa? João Pedro olhará para Sandra e a moça
logo começa a ficar preocupada. João Pedro então pergunta: "Mas o que é isso aqui? O que significa isso?" Todos ficarão assustados com a reação repentina de João Pedro e, claro, não vão entender absolutamente nada o que é que está acontecendo. É aí que José Inocêncio pergunta: "O que é que está acontecendo, João Pedro? Diga de uma vez, raio!" João Pedro, então, se dirigindo a Sandra, diz: "Eu exijo uma explicação, Sandra. Agora!" Sandra, então, tentando se recompor do parto, responde: Calma, João Pedro, calma. O que foi que aconteceu? O que houve?" João Pedro então revela: "Esse menino aqui não é meu filho coisa nenhuma." Sandra tenta rebater dizendo que é sim, mas o próprio João Pedro prova que não é, mostrando um detalhe chocante. Ao mostrar esse detalhe, José Inocêncio e todos ali entram em choque, menos Inácia, que aparentemente já sabia de tudo. João Pedro começa a ficar descontrolado, afinal ele acaba de descobrir que o filho, que supostamente era dele, na verdade não é dele coisa nenhuma. E aí, Sandra começa dizendo: "Calma, João Pedro, calma, por favor. Eu posso te explicar. Eu posso te explicar o que foi que aconteceu." João Pedro rebate: "Pois explique. Explique, porque eu quero muito saber como é que você vai explicar essa sua pulada de cerca. Todo esse tempo falando que o filho era meu. Que vergonha." Sandra finalmente vai revelar o segredo do seu passado que ninguém sabia. Ela diz: Esse filho é do meu pai. É do Egídio." João Pedro, que estava soltando os cachorros, fica paralisado e pergunta: "Do que é que você está falando? Como assim do Egídio?" Sandra então respira a fundo e, quando ela ia falar, Inácia toma a palavra e diz: "O segredo, seu Zé Inocêncio, era esse. Esse filho não é de João Pedro. Esse filho é de Egídio. Mas ele fez o que um pai nunca deveria fazer com uma filha. Ele fez o que qualquer homem nunca deve fazer com uma mulher. Esse segredo que Sandra estava aguardando tinha que ser revelado agora, mas aliviou o peso do coração da pobre. João Pedro, esse filho pode não ser seu de sangue, mas ele é seu sim. Diante disso, minha filha, Sandra, alivia teu coração e o peso." É então revelado que o detalhe que João Pedro notou no pequeno bebezinho foi a mesma marca de nascença que Egídio tinha, mas que Sandra não tinha. Ou seja, não tinha como ser do João Pedro. Mas antes de ir embora, não se esqueça de clicar no botão de gostei e também de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, pessoal!